Imagine só, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não mediu palavras em seu discurso mais recente, cercado por centenas de generais americanos em uma base militar da Marinha. Com a franqueza que só ele tem, não poupou críticas ao líder russo Vladimir Putin. Você parece exausto, Putin. 4 anos de guerra que deveria durar uma semana. Você é um tigre de papel, disparou Trump, deixando claro que não engole mais as ameaças vazias do Kremlin. E não parou por aí. Chamou Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual vice do Conselho de Segurança da Rússia, de alguém extremamente burro por brincar com a retórica nuclear. Como resposta às bravatas russas, Trump lembrou que mandou 2 submarinos nucleares, as armas mais letais já criadas, para perto das águas russas. Não se brinca com fogo nuclear, advertiu, reforçando que a única linguagem que Putin entende é a da força. E completou, se os Estados Unidos não fossem poderosos, a Rússia nem sequer atenderia ao telefone. Enquanto isso, a tensão na Europa não dá trégua. A inteligência russa acusa a Ucrânia de planejar uma provocação sinistra contra a Polônia, usando grupos de sabotagem disfarçados de forças especiais russas e bielorrussas. O objetivo? Desestabilizar o país e arrastar a OTAN para um conflito direto. Segundo Moscou, os planos incluem até uma confissão forjada, onde os infiltrados admitiriam, diante das câmeras, que agiam sob ordens do Kremlin e de Minsk. A operação, dizem, seria comandada pela Diretoria de Inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, com participação de combatentes do Legião da Liberdade da Rússia e do Regimento Kastus-Kalinovsky. Mas será que isso é um alerta genuíno ou apenas uma cortina de fumaça para justificar novos ataques? Ou, quem sabe, uma manobra para pressionar por mais recursos no orçamento federal russo? Afinal, não é a primeira vez que Moscou faz previsões alarmistas que não se concretizam, como a suposta invasão da Moldávia pelas forças da OTAN, prometida logo após as eleições e até hoje não realizada. Enquanto isso, a caçada a altos oficiais russos não dá sinais de trégua. Em apenas um dia, 2 generais foram neutralizados. Um coronel da Guarda Nacional, chefe de uma unidade especial, foi morto em uma operação no território polonês, junto com seu assistente e motorista. Segundo fontes, os serviços de inteligência ucranianos teriam contado com apoio de grupos de resistência do Cáucaso. E a lista de alvos não para por aí. O Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia já divulgou os nomes de generais russos envolvidos em ataques massivos com mísseis, incluindo comandantes da aviação estratégica. A mensagem é clara: ninguém está a salvo. Mas a guerra não se limita ao campo de batalha. A Dinamarca, preocupada com a crescente ameaça dos drones russos, decidiu chamar os melhores especialistas do mundo para conter a invasão aérea, os próprios ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou a criação de uma missão especial no país nórdico, onde técnicos e estrategistas ucranianos compartilharão seu conhecimento para erguer uma muralha europeia de drones. Nosso know-how é o mais avançado da Europa hoje. Nossas tecnologias podem ser a chave para garantir a segurança do espaço aéreo do continente, afirmou Zelensky. O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, já apresentou os primeiros resultados da missão, e o sucesso do projeto pode abrir portas para parcerias com outros países europeus. E a Europa não está de braços cruzados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou um investimento bilionário para impulsionar a produção de drones na Ucrânia, nada menos que 2 bilhões de euros. Se consideramos a Ucrânia nossa primeira linha de defesa, precisamos aumentar o apoio militar, declarou, após encontro com o secretário-geral da OTAN. O objetivo é fortalecer as capacidades ucranianas e, ao mesmo tempo, permitir que a União Europeia absorva essa tecnologia de ponta. Von der Leyen também reforçou o compromisso de construir, junto com Kiev e a Aliança Atlântica, uma defesa aérea continental contra drones. Enquanto a Ucrânia avança, a Rússia parece afundar em seus próprios problemas. Em menos de 24 horas, 2 generais foram presos por corrupção. O primeiro, chefe da Guarda Nacional na Ossétia do Norte, foi detido sob acusação de receber propina em valores estratosféricos. Horas antes, o chefe do Ministério do Interior na Cabardia-Balcária também caiu, junto com outros funcionários. Será que o regime de Putin finalmente decidiu combater a corrupção que sempre o sustentou? Ou será apenas uma disputa interna por recursos cada vez mais escassos? A pergunta fica no ar. E para completar, a República Tcheca apertou o cerco contra espiões russos. O país anunciou o fim da isenção de vistos para diplomatas e portadores de passaportes oficiais russos sem credenciamento nacional.
Uma medida dura, mas necessária, em um continente onde a guerra híbrida se tornou rotina. Agora a pergunta é: como você pode ajudar a espalhar essas informações? Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário e cada visualização até o fim faz diferença. São esses pequenos gestos que levam a verdade a milhares de pessoas que ainda não a conhecem. Então, não fique de fora. Junte-se a nós e faça parte dessa rede que não se cala. Afinal, a informação é a arma mais poderosa em tempos de guerra. E agora a verdade se impõe com ainda mais força. A Rússia não apenas viola fronteiras, mas também corrompe as estruturas que deveriam garantir a segurança internacional. O ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Jan Lipavsky, não hesitou em anunciar uma medida dura, porém inevitável: a expulsão de diplomatas russos e o fechamento de representações que serviam de fachada para operações de espionagem. E não é para menos, os números não mentem. Especialistas estimam que até 30% do pessoal diplomático russo em solo europeu são, na realidade, agentes disfarçados dos serviços secretos. 30%. Não são números de uma teoria conspiratória, mas de relatórios concretos baseados em investigações e provas. A Europa finalmente acorda. Enquanto a República Tcheca dá o exemplo, outros países do bloco já discutem medidas semelhantes: restrições a vistos turísticos para russos, controle rigoroso sobre o movimento de diplomatas e um novo pacote de sanções contra o Kremlin, que pode ser anunciado ainda esta semana. São passos necessários, mas ainda tímidos diante da magnitude da ameaça. Afinal, não se trata apenas de expulsar espiões. Trata-se de cortar as veias por onde flui a desinformação, o financiamento de grupos extremistas e a infiltração em instituições críticas. Cada ação conta, e cada país que se posiciona fortalece a barreira contra a guerra híbrida que Moscou insiste em travar. Enquanto isso, na Rússia, a realidade segue seu curso grotesco. Em São Petersburgo, um projeto faraônico revela o cinismo do regime: a modernização do maior crematório da Europa. Não é apenas uma obra de infraestrutura, é um símbolo. Com capacidade para 240 cremações por dia, 20 fornos importados de uma empresa tcheca, ironia do destino, e uma área de 82 mil metros quadrados, o complexo será equipado com tudo, desde salas de velório com elevadores hidráulicos até fontes decorativas e pontos de revista para segurança. O detalhe? Em 2023, 67% dos enterros na cidade já foram cremações. Um negócio lucrativo, uma indústria da morte que não para de crescer, e que, claro, atende não só a São Petersburgo, mas também a regiões vizinhas como Leningrado, Pskov e até a Carélia. Mas se a Rússia tenta vender a imagem de um país moderno e organizado, a verdade é que seus líderes vivem em um delírio coletivo. Alexandre Lukashenko, o ditador bielorrusso, recentemente desferiu mais um de seus ataques verbais contra Volodymyr Zelensky, chamando-o de jovem, e insinuando que ele e Putin são velhos que só sabem falar mal dos outros pelos cantos. A resposta de Zelensky foi um exemplo de contenção. Lukashenko vive em seu próprio mundo, o mundo que ele construiu e onde se trancou há 30 anos. Às vezes Putin entra lá para visitá-lo. Dois velhos conversando entre si. E não poderia ser mais preciso. Afinal, o que mais se pode esperar de dois homens que juntos orquestraram a invasão da Ucrânia, sufocaram a liberdade em seus países e agora tentam justificar suas atrocidades com discursos vazios? Zelensky, com sua postura serena, expôs a fragilidade de seus algozes. São figuras patéticas, presas em suas próprias mentiras, enquanto o mundo assiste e reage. E é exatamente por isso que sua voz, e a de todos que resistem, precisa ser amplificada. Cada vez que você compartilha uma informação como esta, cada vez que questiona narrativas falsas ou simplesmente se recusa a normalizar o absurdo, você está do lado certo da história. Não subestime o poder de um like, de um comentário ou de um vídeo assistido até o fim. São esses gestos que quebram o silêncio, que furam bolhas de desinformação e que, no fim das contas, salvam vidas. Então, não fique à margem. Faça parte dessa rede que não se cala, que não aceita a impunidade e que exige justiça. Porque, no fim, a única coisa que os regimes autoritários temem mais do que as sanções é a verdade, e a verdade está do nosso lado. Obrigado por estar aqui, por confiar e por agir. Que seu dia seja produtivo, que suas convicções sejam fortes e que juntos continuemos a fazer a diferença. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a nosso favor.